Bom, vamos lá, pessoal. Respondendo a pergunta de um colega aqui do Euroclube, que está começando a voar no Flight Simulator utilizando as cartas do mundo real, ele se deparou com a carta SID, né? Standard Instruments Departure, né? Saída padrão pelo instrumento. E ele viu lá uma partezinha que estava escrito gradiente mínimo de subida. E como ele está começando, ele não entendeu direito o que era aquilo ali e como é que se calcula aquilo ali. Bom, é muito simples, gente. Muito fácil mesmo. O gradiente mínimo de subida nada mais é do que a razão mínima de subida que você deverá empregar num determinado procedimento de saída, ao qual lhe garanta a separação segura com os obstáculos, ok? Numa carta SID, nós podemos ter até dois gradientes mínimos de subida para o mesmo procedimento, ok? E como é que a gente vai ver isso aí? Onde que fica isso aí? Bom, se for uma carta do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, você vai ver lá na parte de baixo, na parte chamada RMK, Remakers, né, que são observações, você vai ver lá o gradiente mínimo de subida requerido para o procedimento em questão, tá? Nas cartas da Jeppesen existe uma diferença, porque ela já vem com uma tabelinha e ela já vem com algumas velocidades e os gradientes mínimos de subida já estão calculados, já estão prontinhos. Então você não precisa fazer conta nenhuma, tá bom? Mas vamos focar aqui nas cartas do DCE, tá bom? Porque a conta é muito simples, tá? Como é que a gente acha o gradiente de subida? Bom, o gradiente de subida ele vai ser nada mais nada menos calculado do que o gradiente mínimo de subida, tá bom? Vai ser o gradiente mínimo de subida, tá, vezes a velocidade da aeronave, né? A velocidade que nós vamos manter na subida, em nós, tá? Velocidade em nós, tá? E isso aí vai dar pra gente o que? A nossa razão de subida, tá bom? Basta você multiplicar um por outro, tá? Isso aí vai ser igual a nossa razão de subida, que é sempre em pés por minuto, tá bom? Então tá, você vai pegar lá o gradiente que vem na carta, né, na parte de observações, na carta do DCEA, né, Remakers, você vai multiplicar pela sua velocidade, a velocidade que você pretende utilizar para fazer a subida, cumprir o perfil da subida, tá bom? E multiplicando um pelo outro, a gente vai achar a nossa razão de subida, sempre em pés por minuto, ok? É bem simples, tá? Não tem mistério. Então vamos lá. Vou aproveitar o exemplo que ele deu lá na carta. Que na carta de saída em questão desse procedimento, que se não me falha a memória, eu acho que era de São Paulo, tá? Ele dizia que era um gradiente de 4,2% até cruzar 4.500 pés. 4.500 pés. E após poderia abaixar um pouquinho para 3,3%, tá bom? Então como é que a gente vai calcular isso? Vamos supor que a gente vai subir com 100 nós de velocidade, tá ok? E então vamos lá. O primeiro trecho da subida, gente, a gente sempre tem que ficar atento, tá? Ao perfil vertical, ao perfil lateral da saída, ficar muito atento a todas as restrições, tanto de velocidade, tá? Quanto as restrições de altitude, tá ok? Lembrando que o gradiente mínimo de subida ele sempre vai ter precedência sobre qualquer outro tipo de restrição, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Olha só, nesse caso aqui tem um detalhe, tá? O único detalhe que vocês têm que ter cuidado é o seguinte, ó. Por exemplo, 100 nós, tá? Então até 4.500 pés você vai subir com 100 nós e um gradiente de 4,2%. Então como é que ficaria isso aí? Bom, multiplicando, né? 4,2% vezes 100 vai ser igual a 420 pés por minuto. Só que o detalhe é o seguinte, você sempre vai arredondar para um múltiplo de 50
tá bom? Superior. Então, múltiplo de 50 aqui superior vai ser igual a 450 pés por minuto. Ou seja, decolou, vai manter 450 pés por minuto até cruzar 4.500 pés. Após isso, após cruzar 4.500 pés, você pode reduzir um pouquinho a razão de subida para um gradiente inferior, de 3,3%. Então seria, continuando, seria velocidade, né? A gente multiplica, né, pelo gradiente para poder obter a nossa razão de subida. Então, 3,3% vezes 100 daria 330 pés por minuto. Tá? Arredondando sempre, isso é importantíssimo, arredondando sempre para o múltiplo de 50 superior. Múltiplo de 50 superior vai dar 350 pés por minuto. Pés por minuto. É por minuto, tá? Não é sobre minuto, não. Ou seja, a cada minuto você vai ter que subir aqui 350 pés. Aqui a cada minuto você vai ter que subir 450 pés. Tá bom? É só lembrar, gente. Multiplicou a velocidade de subida pelo gradiente mínimo de subida e arredonda para o múltiplo de 50 superior. Tá bom? Deu 420, 450. Deu 330, vai para 350. Deu 310, vou arredondar para 300? Não, 310, sempre múltiplo de 50 superior. Se tivesse dado 310, continuaria sendo 350, ok? É bem simples assim, tá? Muito simples. Tem que ter só esse cuidado de arredondar para o múltiplo de 50 superior, tá? Um outro detalhe importante, gente, olha só, durante a carta CID a gente tem lá a nossa TA, que é a nossa altitude de transição. Tá, e o que vem a ser isso? Vamos supor que a TA nessa carta aqui era de 6.000. Tá, então, por que é TA? E o que é TA? E por que tem esses 6.000 aqui? Porque vamos ver, vamos supor, você está aqui no aeroporto, certo? Você vai decolar e vai manter a tua saída. Vamos supor que tem um VOR aqui, aí daqui você vai manter essa radial, vai vir para esse VOR, vai vir para cá, aqui vamos supor que tem outro VOR aqui, e aqui você vai pegar a sua aerovia e vai embora. Então, o que acontece? Você vai decolar sempre, qual é o ajuste de altímetro que a gente sempre utiliza para decolagem? É o QNH, que vai ser relativo à pressão local, tá? Vamos supor que aqui fosse 1016 hectopascal, tá bom? Vamos supor que a pressão aqui no local fosse 1016,2 hectopascal. Tá? Aí você vai inserir na sua janela do altímetro, tá ok? E aí você vai ver a elevação da pista. A elevação da pista, né, do aeródromo, no caso, vai ter que bater corretamente junto com o que vai aparecer lá no teu altímetro, tá? A elevação vai ter que bater junto lá com o teu altímetro, tá? E o erro máximo permitido, tá, é de mais ou menos 75 pés, o máximo, tá? O erro máximo permitido. Então vamos lá, você colocou, vamos supor que aqui fosse 2018 pés de elevação, vamos supor. Então quando você ajustasse aqui, isso aqui, essa pressão você vai receber antes de iniciar o teu táxi, né? Você vai saber qual é a pressão, inseriu lá no altímetro, vai ter que marcar a elevação do aeródromo, ou seja, os 2.200 pés, tá? O erro de mais ou menos 75 pés, no máximo. Então vamos lá, ajustou, tá, 2018, tá? Aí você vai manter a tua subida, vai manter o perfil direitinho, você já sabe qual é o gradiente, né? A gente já calculou, vai subindo, vai subindo, vai subindo, sempre atento às restrições de velocidade e de altitude, ok? Então, você vai subir, você vai subir, você vai subir com esse ajuste QNH até você cruzar, ó, vamos supor que aqui seja os 6.000 pés, tá? Então o avião está subindo ainda aqui, está mantendo a subida aqui,
Ao cruzar os 6.000 pés, tá? Você vai trocar de QNH, que é o ajuste da pressão local, para o QNE, que todo mundo já sabe é o valor da pressão padrão, que é o 1013,2 hectopascal. HPA, desculpa aí a letra, até que eu estou mal apoiado. Hectopascal, tá bom? Então, para que serve isso aqui? Muito simples, porque enquanto eu estiver decolando, eu vou estar utilizando como referência pés, tá? Vamos supor que aqui eu tivesse a 5.800 pés subindo. Passei pela TA, pela altitude de transição, eu ajusto meu altímetro para o QNE, que é o valor padrão, 1013,2 HPA, hectopascal, tá? E a partir desse momento, eu já vou me referir a flight level, ou seja, nível de voo. Como o ajuste aqui já vai mudar de QNH para QNE, aqui as altitudes são expressas em níveis de voo e não mais em pés, tá bom? Quando for na descida, é o contrário. Você vai estar voando, vai estar lá na sua aerovia, né? Você vai estar voando nível de voo. E na descida, vai ser o contrário. Você vai passar, aqui ó, o avião está descendo, ó. Aí você vai passar pelo transition level, que é o nível de transição. Ou seja, você vai vir aqui com ajuste padrão, que é o 1013,2 hectopascal. Ok? Aqui você vai mudar de nível de voo, passou pela altitude de transição, né? Perdão, pelo nível de transição, aí você volta o seu altímetro para a pressão local, do local onde você vai pousar, que é o QNH, tá? Que vai te dar a sua altitude. Aí vamos supor que aqui você volte a 4.800 pés, por exemplo. E aí daqui para baixo vai se referir a pés, tá? Não é mais nível de voo, tá? E esse QNH vai ser a pressão do aeródromo lá onde você vai pousar, ok? Simples assim, muito simples. Agora uma última coisa, um último detalhe, gente. A gente tem que se lembrar sempre do seguinte: existem as restrições, tá? De velocidade. Cada trechinho de uma saída SID, né? Você pode ter restrições de velocidade e pode ter as restrições devido às altitudes, tá? Então, só para complementar, já que a gente falou sobre o gradiente, é uma coisa tão rápida e tão simples, né? Então, vamos lembrar do seguinte, gente. Olha só, a gente tem, quando aparecer ali, por exemplo, 4.000 pés, isso aqui chama-se altitude recomendada, entendeu? Isso aqui chama-se altitude recomendada, tá bom? Se eu tiver agora 4.000 pés com um tracinho em cima, isso significa o quê? Que essa é a altitude máxima, tá? Que eu posso estar. Eu não posso passar disso, ó. É como se fosse uma barreira, ó. Chegou aqui, não passa disso, tá? Isso aqui seria altitude máxima. Por que a altitude? Porque eu não estou voando ainda em nível de voo, então estou voando em pés. Se eu estou voando em pés é porque eu estou ainda com meu ajuste de altímetro no QNH, ok? Então aqui seria altitude máxima, eu não posso passar daqui para cima, tá? Se o tracinho tivesse embaixo, já é o contrário, isso aqui é altitude mínima, ou seja, eu não posso estar abaixo disso aqui, ok? Altitude mínima, 4.000 pés, um tracinho embaixo, significa que eu posso estar a 4.000 ou acima, tá? Mas abaixo não, altitude mínima, ó. Imagina um avião batendo aqui, ó. Opa, daqui você não passa, tá bom? Então isso aqui seria altitude mínima. Se estiver entre dois tracinhos, isso aqui significa altitude obrigatória, tá? Isso aqui é altitude obrigatória, tá? Você é obrigado a estar aqui, ó. E se a gente tiver aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui flight level 100,
Flight Level 150, um exemplo. Então isso aí é o nível de voo obrigatório, tá bom? Isso aqui significa que não é que seja obrigatório, ele é obrigatório, mas isso significa que eu tenho que estar no nível de voo compreendido entre o FL 100, não posso estar abaixo do FL 100 e também não posso estar acima do FL 150, ok? Eu só vou poder voar aqui esse trecho entre o FL 100, que seria aqui, ó, mais baixo, tá? Não posso estar abaixo dele, e o FL 150. Eu não poderia estar voando acima do FL 150, tá ok? Então não deixa de ser obrigatório, tá? Porque você obrigatoriamente vai ter que estar entre esse FL mínimo e esse FL máximo, tá bom? E